Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Andrea Tais, ela que é terapeuta integrativa sistêmica e especialista em constelação familiar. Seja muito bem-vinda, Andrea. Gratidão, Ismael. É um prazer estar aqui com você. Que bacana, a gente esteve aqui já um podcast, né? A gente teve um podcast aqui no ano passado, se eu não me engano, foi o episódio 121, para quem está assistindo a gente agora. A André já esteve aqui com a gente no episódio 121, participou aqui com a gente, falou de um tema muito bacana. E aí a gente conversando, ela falou, acho que tá na hora de a gente fazer a continuação, né? O episódio número 2. Falei, vamos lá, vamos fazer novamente. Estamos aqui para falar hoje de um tema bacana que o pessoal pede bastante. E hoje eu vejo muito as tuas redes sociais, um trabalho muito intensivo, né, André? Sim, hoje a gente está trabalhando muito forte. Santa Catarina, estamos indo para São Paulo agora e Curitiba com as constelações familiares, com o desenvolvimento humano, mentoria, terapias. Então a gente está forte nesses 3 estados aí. Que bacana. E me diga uma coisa com relação à terapia. Por que da escolha da terapia? O que te motivou? Na realidade, Ismael, o que acontece? Eu já venho dessa área, né? Eu venho da área da saúde, mas eu não conseguia entender ainda qual era o meu lugar. Uhum. E em 2014 eu tive uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, e foi aí que eu me encontrei. Falei, meu Deus, eu preciso buscar algo para auxiliar as pessoas. Depois desse processo que eu tive, essa TAG, eu falei assim, agora eu sei o que eu realmente quero. Eu preciso ajudar mulheres que passaram pela mesma situação que eu passei. E você falou de um tema bastante interessante, esse transtorno de ansiedade generalizada. Isso. O que, na tua opinião, te causou isso e como que tu identificou esse problema? O que me causou isso foi a sobrecarga Sobrecarga. emocional. Caraca, sobrecarga emocional. Sobrecarga emocional, Ismael. Eu vinha de um processo, né? A Uhum. gente traz, né? Geneticamente falando, a gente traz cargas de emoções das nossas ancestrais, do nosso sistema familiar. Só que eu não tinha conhecimento nenhum disso até o momento, né? E a gente vem carregando, nós mulheres carregamos muitas coisas, muitas coisas. E eu tive essa sobrecarga emocional que não conseguia colocar para fora. É como se fosse uma panela de pressão que a qualquer momento ia explodir. Devido a trabalho, casa, família, todas as situações, os traumas de infância, todas as situações vividas que não foram olhadas, né, que a gente não olhou para isso. E daí chegou um ponto que o meu corpo desligou. Literalmente, ele parou. Ele parou. Eu fiquei 79 horas sem movimento algum, nada. Nenhuma, nada funcionava. Como se fosse um derrame, no caso. Como se fosse. Não, eu não sei exatamente se foi como se fosse um derrame, né? Mas a única coisa que funcionava era o meu cérebro. Eu estava ligada em tudo que acontecia ao meu redor, mas o meu corpo paralisou. Eu falo que me deram um reset. Me tiraram da tomada literalmente para que a máquina voltasse a funcionar. Mas tudo isso devido ao grande estresse, a muitas coisas que eu vinha carregando e somatizando, né? E chegou um momento que o meu corpo não aguentou. E aí teve esse processo dessa busca de você se encontrar com você mesmo, você pode se dizer isso, ou no caso da terapia, veio a terapia para te ajudar com isso? Não, Ismael, o que aconteceu na realidade foi primeiro buscaram para mim, porque eu não tinha condições, buscaram a equipe médica em primeiro lugar. E eu lembro que, como eu estava ainda acordada, porque eu não parei com isso, os médicos falaram assim para o meu esposo: ela pode voltar daqui a uma semana, daqui 2, ou ela nunca mais pode voltar. Ela pode ficar em cima de uma cama vegetando. E o meu esposo falou assim: e agora o que eu faço?
me levou para um hospital psiquiátrico e lá dentro desse hospital psiquiátrico foi onde eu tive que me buscar dentro de mim. Tive que voltar para mim, porque eu estava fazendo as coisas tão no automático, tão na correria do dia a dia, que eu não conseguia mais nem passar um creme no meu próprio corpo. Então eu estava sobrecarregada emocionalmente, estressada, cansada com tudo. E daí foi aí que eu busquei as terapias integrativas, alternativas, para solucionar uma dor minha, uma dor emocional minha. Daí foi onde eu encontrei a constelação familiar. E foi onde tudo mudou, tudo virou, e daí eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, a me conhecer, eu falo assim que eu voltei para dentro, para realmente entender quem era a Andréia. Que bacana, que legal. Tava aqui ou seguindo a tua história junto contigo, né? Eu acho que foi um processo delicado, né? Sim. E hoje, neste caminho que você está trilhando, qual que é a relação das pessoas com esse processo? Existe pessoa que também passou por esse processo ou que está à beira de chegar a isso? Eu atendo milhares de mulheres, muitas mulheres que estão no mesmo caminho, Ismael, no mesmo caminho. Hoje, eu voltei para as mulheres, né? Mas hoje eu entendo que não é só as mulheres que precisam. Os homens também precisam muito disso, porque a gente fala muito das mulheres, mas os homens também carregam dores e vem do nosso sistema familiar. A repetição de padrão, vem o amor cego, que a gente fala muito, né? Repetir, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, eu carrego as dores do meu pai, eu carrego as dores da minha mãe. Então, hoje eu encontro muitas mulheres no mesmo processo que eu já passei, que eu já estive naquele lugar. E neste caminho que você está trilhando agora, você já chegou a encontrar alguém que chegou no limite da mesma forma que você chegou? Sim, Ismael. Por quê? Eu sempre falo que a gente repete padrões, Uhum. né? E tudo aquilo que eu ainda preciso tratar em mim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para essa dor. E o que eu atraía para mim era o quê? Eram mulheres que também tinham as mesmas dores que eu. E como que isso identificava, né? Eu atendia muitas mulheres no início que estavam à beira do suicídio. Ainda hoje acontece isso. E eu não conseguia compreender o porquê. Porque dentro do hospital psiquiátrico que eu fiquei, porque eu passei por hospital psiquiátrico, aconteceu cenas de suicídio. E eu não conseguia compreender. Depois que eu entendi, porque a minha mãe passou por esse mesmo processo e eu queria seguir ela inconscientemente. E eu atraí essas mulheres para que pudesse levar elas para um outro caminho. Falando chega a travar, né? Quando você vai tratar de um assunto tão importante assim, né? Sim. Você leva uma situação, por exemplo, de um hospital, toda essa cena que tu acabou de trazer, e saber que existe bastante pessoas que estão no caminho, neste caminho, né? Que nem tu acabou de falar, né? Não é só mulheres, também tem os homens, enfim. Falando um pouquinho de dores, como terapeuta de mulheres, que tipo de dor você mais vê nas mulheres hoje? Estou cansada, estou sobrecarregada. Dores emocionais. Emocionais em que sentido? Elas estão ligeiramente perdidas. Não sei para onde eu vou. Mesmo tendo tudo, Ismael. Mesmo tendo família, tendo um bom emprego, mas elas se sentem sobrecarregadas. E a dor emocional não é a dor física, é a dor na alma. Que elas só precisam do quê? Só de um minuto de alguém que escute elas. Essas dores emocionais geralmente vêm para mim como o quê? Sobrepeso,
eu ando em círculos, eu não sei que caminho tomar. Essas dores geralmente aparecem em estressadas, cansadas, insônias. Coluna é muitas mulheres que vêm com dores por todo o corpo, fibromialgia. Então, eu atendo muitas mulheres com esses sintomas, que já passou do emocional, porque eu sempre falo, né? O nosso emocional, ele dá sinal, mas quando chega no nosso corpo físico é porque não tem mais para onde sair, para onde fugir. Então, eu atendo várias mulheres com esses sintomas. Falando também, você deu um spoiler já, mas porque muitas mulheres se sentem sobrecarregadas mesmo quando aparentemente estão bem. Porque você, né, vê, não consegue entender o porquê daquilo. Eu tive uma cena de quando jovem, adolescente, que eu perdi um tio por suicídio. E aparentemente ele estava na melhor fase da vida. Tava 100% feliz, enfim, vivendo a vida, sorrindo, contando história e aparentemente feliz. E do nada, não foi do nada, lógico, né? Mas a gente teve essa perca. Então, como identificar isso? Isso que talvez isso seja uma pergunta muito profunda, mas como identificar? Muitas vezes, eu vou falar das mulheres, porque o meu maior público é as mulheres, elas estão tão perdidas e tão cansadas de tudo, que elas sorriem por fora, que não aparenta que elas estão sofrendo por dentro, elas estão estraçalhadas por dentro. E como identificar isso? Elas vão dando sinais. O primeiro sinal que ela dá quando ela chega no limite, ela começa a não ter mais vontade de sair de casa. Elas começam a não ter mais vontade de se arrumar. Elas começam a deixar de lado a própria vida delas. Elas ficam sempre no automático. Esses sinais é um alerta. Aquela mulher que sorri muito, por dentro ela está despedaçada. Isso é um sintoma a gente pode tratar como os sintomas parecidos com o sintoma da depressão? São diferentes, porém iguais. Como assim? O que é isso, né? Diferentes e iguais. Geralmente as mulheres, elas querem dar conta de tudo, cuidar de todos. Né? Cuidam sempre de todos e esquecem da pessoa mais importante, que é elas mesmas. Eu sempre falo, né, quando eu sou mentora de mulheres também, quando eu tenho as mulheres que estão como mentoradas, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Ah, é meu filho, meu marido, minha mãe, mas a pessoa mais importante é ela. E ela acaba se deixando. E sim, respondendo a pergunta ali, é como se fosse uma depressão? Sim, Ismael. É um passinho para a depressão. E a partir do momento que essa mulher cai em depressão, é muito desafiador para retomar e restaurar essa mulher. Quando tu falou aqui da questão familiar, me veio uma pergunta também aqui. Como que a história familiar pode influenciar na vida de uma mulher sem ela perceber? O que acontece? Eu comentei contigo que eu não conseguia entender o porquê que eu estava repetindo isso, né? Porque eu atraía essas mulheres que cometiam um suicídio. Os padrões familiares que eu carregava era com relação a isso. Minha mãe tentou o suicídio por 7 vezes. E eu era uma criança, quando eu vivenciei isso. E automaticamente eu, na minha vida adulta, para honrar, mãe, eu sou igualzinha a você, mãe, eu vou fazer a mesma coisa que você fez, mãe. Um amor cego que a gente chama, que é um termo usado dentro das constelações familiares, né? É o termo que a gente fala assim, para pertencer a essa família, eu preciso fazer igual você. Então, o que isso traz hoje, né, para a vida, o que influencia? O pertencimento.
tá? Então, para eu pertencer, eu tenho que ser igual. Isso não é só na questão saúde, em tudo na vida, em tudo. Nós temos a necessidade de pertencer àquele ambiente. Então, é muito desafiador para a gente romper esses ciclos repetitivos nas nossas vidas. Ainda nesse ponto, a gente falou um pouco sobre a questão de crenças. O que é passado, o que você viu, mas tem as crenças que são faladas, né, e tem as que você somente observou. Nos dois momentos interfere na tua vida. Sim. O que acontece? As crenças, elas são instaladas quando criança, tá? Nós temos 2 infâncias, fora a fase intrauterina. Primeira infância de 0 a 7 anos, que a gente sempre chama, do mundo das constelações, a gente chama que é a mãe, né? Onde a criança precisa da mãe, do acolhimento, porque mãe é amor, mãe é nutrir, né? E a segunda infância, que é dos 7 aos 14 anos, que ela necessita do pai, tá? Essas crenças, elas são instaladas nessa infância, que vão, sim, fazer o quê? Vão se... como é que eu posso te explicar de uma forma que você consiga compreender? Elas vão simplesmente acarretar problemas na sua vida adulta. Tá? Então, as crenças são instaladas quando você é criança, sem contar que você carrega geneticamente as questões também de traumas de infância, crenças, aquelas coisas que a gente escuta, né? Pai e mãe falando, as pessoas que têm o convívio com você. Então, isso daí a gente só reforça na nossa vida adulta. Andréia, o que você diria hoje para essas mulheres que sentem, minha vida está travada, não estou legal, estou andando em círculo, que nem você acabou de falar. Qual seria hoje uma dica valiosa de ouro para essas mulheres? Primeiro passo, Ismael, que eu sempre falo para as mulheres que eu atendo. Silencia. Hoje, no mundo que nós vivemos, é muito difícil você silenciar. Né? O que é o silenciar? O silenciar é voltar para dentro de você. Se permitir a olhar para as dores e sentir as tuas dores. Tá? Então, a dica principal é, se olha no espelho, você é o sonho realizado de todas as suas ancestrais, de todas as mulheres, de todos os que vieram antes de você. Essa é a principal. Se olhe, se enxergue. Existe, sim, algo mais importante que você não está vendo. Que legal. E procurar ajuda, né? Você ouviu, né? Ouviu a dica de ouro. Então, se não conseguiu pegar tudo, volta o vídeo quantas vezes for necessário. Pega a dica de ouro e não perca essa oportunidade. Na prática, como você ajuda uma mulher a sair desse lugar de cansaço emocional? Como que você consegue fazer isso? Porque é uma demanda, eu acredito que, né, você tem que encontrar a raiz do problema, né? Sim, é exatamente isso. Esse é o meu trabalho, buscar. A primeira coisa, quando uma mulher chega, a gente vai fazer um diagnóstico nela, para entender de onde está vindo isso. Porque muitas dores eu uso sempre, em todos os atendimentos eu uso a minha mão. O problema nunca está aqui. O problema sempre está aqui. A questão que você vem resolver nunca está aqui, sempre aqui. Então, vamos olhar lá para trás. Como que era a vida da tua mãe? Como que era a vida do teu pai? Me conta um pouco mais da história de vida da sua avó. E aí a gente vai mapeando, fazendo esse diagnóstico para entender o porquê que ela está nas condições que ela está hoje. Aí a gente faz um link também. Tu tá falando, ver como que era a vida das pessoas. Como que a história da família influencia na vida? Na minha vida, influencia na sua vida? Tudo, Ismael, tudo. Tudo.
como eu comentei contigo, o amor cego, o pertencimento. São 3 leis fundamentais. 3 leis fundamentais, que são quais? Quais são essas leis? Essas leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Sem essas 3 leis fundamentais na nossa vida, na minha, na tua, não existe como eu seguir adiante. Então, eu vou agir como repetição de padrões. Tá? Um grande exemplo que eu dou sempre. A vovó casou e foi traída. A mamãe casou e foi traída. Automaticamente, para honrar essas gerações que vieram antes, eu vou casar e vou dar um jeito também de ser traída. Tá? Então, é o quê? É o amor cego em pertencer. E quando eu vou romper essa barreira, eu já não pertenço mais a esse ambiente. Então, a mulher acaba, não só a mulher, mas todos, né, acabam voltando. Por quê? Porque você já ouviu aquela história da ovelha negra? Uhum. Você já compreendeu como é a ovelha negra? Realmente? É alguém que busca caminhos diferentes. E sempre tem um na família que vai buscar o caminho diferente. E daí essa pessoa que busca esse caminho diferente é julgada, é condenada, atiram pedras nessa pessoa. Tá? Mas por quê? Quebrou o padrão. Quebrou o padrão. Caraca. Quebrou o padrão. Quebrou o padrão. E quando a gente fala em quebrar padrões, é romper ciclos, ciclos de repetição daquela família. E aí tem um agravante também que eu estava observando, que tu fala bastante, sobre você se colocar em último lugar. Aí vem o fato de querer servir a todo mundo primeiro. Eu não entendi muito bem isso, e agora você está aqui, eu vou fazer a pergunta. Eu queria que você me explicasse a situação de se colocar em último lugar. O que acontece com essas pessoas? Não é, ela coloca prioridade em outras pessoas, em filhos, enfim? Geralmente, quando isso acontece, Ismael, é porque na infância ela precisava ser vista. E ela não foi vista. Então, ela cresce com aquela informação que eu só vou ser valorizada, eu só vou ser amada se eu fizer tudo por todos, se eu for boazinha. Entendi. Entende? E daí o que acontece? Eu acabo fazendo tudo por todos e esquecendo da principal pessoa, da pessoa mais importante que sou eu. Eu sempre nos meus atendimentos e para quem quer que seja eu falo, se o não for para você, se o sim for para outra pessoa e não for para você, então é não. Então é não. As pessoas têm que aprender a falar não, porque muitas vezes as pessoas falam sim Querendo dizer não. querendo dizer não. E ainda dentro disso, uma das piores questões é o não sempre acompanhado de uma justificativa. Sim. Não é não. O não liberta. O não, quando uma mulher bem posicionada, quando uma mulher sabe exatamente o lugar dela dentro da família, dentro do sistema, qual é o lugar de força dessa mulher, quando ela fala não, não existe justificativa. Aí a gente entra num ponto importante que você fala muito também sobre tomar o seu lugar de filha. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse tema. Esse tema é bem polêmico, sabe por quê? Porque a gente ocupa vários lugares, a gente ocupa vários personagens na vida. Hoje você está aqui como apresentador de um podcast, mas você tem o seu personagem de pai, de esposo, de empresário, entre N papéis que você cumpre dentro do seu contexto. Né? E o que é o tomar o lugar? Meu lugar de força dentro da família. Você sabe qual é o seu lugar de força dentro da sua família? O que é esse lugar de força? Nunca parei para pensar nisso. O que é esse lugar de força? Lugar de força é: eu sou a 7ª filha
do meu pai, da minha mãe. São 2 filhos que não seguiram a vida e eu vim a 7ª. Esse é o meu lugar de força. Quando existe qualquer desequilíbrio ou alguém está fora do lugar, desequilibra todo o sistema familiar. E o que é isso? O que isso representa? Eu não consigo prosperar, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, eu não vou conseguir ter tranquilidade, eu não vou conseguir seguir a minha vida. O que é tomar o lugar de força, Ismael? É deixar de ser mãe da mãe, mãe do pai, pai do pai, pai da mãe. Parar de pensar, de cuidar de todas as famílias, de todos dentro da família. E por que eu falo isso? Porque eu já fui uma dessas. Eu desequilibrei todo o meu sistema, todas as minhas irmãs, porque eu queria cuidar da vida da minha mãe, da minha irmã mais velha. Eu estava completamente fora, porque eu não conseguia entender que eu tenho um lugar dentro do meu sistema familiar. Então, eu tomando esse lugar de força, todas as gerações que vieram antes, elas estão em equilíbrio e as que vão vir depois também estão em equilíbrio. É bem importantíssimo, né, essa questão, porque hoje tem muito pega várias responsabilidades, né? Cuidar do pai, da mãe, fazer isso, fazer aquilo e tal, e de repente não tem tempo. Quando você fez a pergunta ali, tomar o lugar de força, geralmente, vou dar um exemplo que muitas vezes acontece nas famílias e eu vejo muito disso, tá? A mãe e o pai tiveram um filho, tá? O primeiro filho. E esse primeiro filho não seguiu a vida. Entendi. Foi um aborto. Certo. Tá? E esse aborto, esse pai e essa mãe não contam como filho. E daí veio o segundo filho. Só que o pai e a mãe, por não ter essa consciência, colocam esse segundo filho como o primeiro. E esquecem que eles tiveram um aborto. Esse filho que veio depois acaba não tomando o seu lugar de força dentro da família. Entendi. Entende? E daí o que acontece? Ele desequilibra todo o sistema. Então, todos os abortos têm que ter um lugar, todos aqueles que são excluídos têm que ter um lugar também dentro do sistema familiar, porque senão o sistema vai adoecer. Eu sempre falo que uma geração cala, a outra adoece. Se eu ou a minha mãe se calou, eu ou os meus filhos vão adoecer por causa de eu não estar no meu lugar de força. Tá. Ainda continuando sobre a questão do lugar de força, eu achei interessante o tema. Num caso de perca familiar, por exemplo, um óbito Certo. dentro de uma família, interfere? Interfere. Por quê? Muitas vezes, que nem eu vou usar o teu próprio exemplo do teu tio, que cometeu o suicídio. Para a família, gerou uma dor. E ninguém mais comenta desse tio. Se comenta, comenta com dor. Automaticamente, ele acaba sendo esquecido dentro da família. Sendo que ele não pode ser esquecido. Ele existiu. Então, ele tem o lugar dele dentro desse sistema da família, dentro do sistema. O luto é uma repetição. O que aconteceu? A gente precisa entender também. Eu vi uma reportagem essa semana, muito interessante, se você me der a oportunidade de falar, com relação a o que acontece quando um membro da família morre e um outro gerações para frente nasce no mesmo dia. Muitas vezes ele vem para suprir aquela dor que aconteceu no passado. Então, essas pessoas, o luto causa muita dor dentro do sistema familiar, né? Ou por morte trágica, ou até mesmo por doença. E muitas vezes, quando nós estamos dentro desse vínculo, a gente acaba deixando, não quero comentar sobre isso, eu não quero olhar para isso, mas precisa olhar para essa dor, para que as próximas gerações seguintes não venham repetir a mesma dor.
Legal. É importante, né? O tema, tá? Você vê que a conversa eu tô só ouvindo, né? Porque é muito importante o assunto que a gente está tratando. O que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se priorizar de verdade? Muita coisa, Ismael, muita coisa. Elas simplesmente, elas se posicionam diferente. Uhum. Eu tenho um grupo de mulheres que eu atendo toda segunda-feira à noite. E são mulheres que já têm uma vida estável, que já têm um emprego estável, que já têm tudo na vida. Mas a partir do momento que elas começam a se posicionar, tudo na vida delas muda. Por quê? Porque elas se enxergam diferente. A mudança não é por fora, a mudança vem de dentro. E quando uma mulher, ela muda, quando uma mulher muda, todo ao redor dela muda. Então eu sempre falo assim: você quer a mudança? Seja você a mudança. Bacana, que legal. É... Quando fala de mudança é muito importante porque vem a autorresponsabilidade, né? Então Sim. ninguém tem culpa nenhuma do que você está passando, a responsabilidade é tua, é você que tem que olhar no espelho e lavar o rosto e ir embora, e segue em frente e assim, é lógico, busca ajuda que sozinho. A gente não consegue. Para nascer você precisa de algumas pessoas, né? Principalmente pai e mãe, depois para vir ao mundo você precisa de médico, você precisa de enfermeira, você precisa de tal. Para viver, né, você vai precisar de mais pessoas, não dá para viver sozinho no mundo. Então você precisa de mais pessoas para viver. Depois você tem a família, você precisa, né, de uma esposa, filhos, enfim, ou vice-versa. E para morrer você precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar teu caixão. Então você não vai conseguir fazer sozinho. Então procure ajuda. Essa, eu acho que é importante frisar isso, que as pessoas não conseguem viver. Vivemos em sociedade e por que eu vou ter que resolver tudo sozinho? Não, Tem, não tem como resolver tudo sozinho, né? você tem que procurar um especialista, assim como se está com dor em alguma coisa, você vai no médico. É o que eu sempre falo, né, Ismael? Deixa, o que você trouxe aí. A terapia é importante? É muito importante, mas não anula o procedimento médico. Não anula o procedimento médico. A terapia e os procedimentos médicos andam juntos. São complementares, né? Isso. Que conselho você daria hoje para uma mulher que quer mudar de vida, mas ainda não sabe por onde começar? Porque esse é o fato. Eu quero fazer, mas aonde eu estou, né? A gente sempre fala da questão do GPS, né? Sim. Que o GPS, que é uma localização, olha, a gente está aqui em Curitiba, eu quero ir para São Paulo. Qual que é o ponto de partida? Aonde eu estou? É a principal, a principal coisa que tem é saber onde você quer chegar. Esse é o principal ponto. Como que eu faço para chegar? Aí você vai buscar o quê? O que que eu preciso fazer? Como fazer? Como você mesmo falou, sozinha você não consegue. Você precisa de ajuda. Então, hoje nós temos nas redes sociais muitas coisas, nós temos aí na internet muitas, milhares. Então, preciso de ajuda. Onde eu vou buscar? Existem grupos, existem várias coisas que você pode buscar para não cair e não chegar ao fim do poço. Apesar de que eu falo sempre que o fundo do poço é o melhor lugar para você passar. Você passa por ele, pensa o que você precisa fazer, mas você sai e sai mais forte. Que legal, gente. Esse foi um episódio fantástico aqui que a gente estamos vindo falar pouco, né? Porque o conteúdo é muito bacana. Eu nem faço muita pergunta porque as perguntas são completas, vem com uma resposta exata. Então acho que para vocês que estão acompanhando o podcast, estão vendo eu falando um pouco hoje, mas porque realmente o conteúdo é muito bacana, que vocês estão aproveitando bastante. André, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, lembrando que essa mensagem ela será transmitida em várias línguas para o mundo inteiro, né? Porque a gente está hoje dentro de uma rede social, né? Então
gente do mundo todo vai assistir a gente. Qual seria um recado especial da Andréia para essas pessoas que estão nos assistindo? O recado principal que eu sempre falo para qualquer pessoa: busque ajuda, porque sozinho você não consegue. E o principal é: ser luz não é brilhar, é iluminar caminhos. E você pode ter certeza que se você está aqui hoje é porque tem um objetivo e você precisa, nem que seja dentro do teu vínculo familiar. Você já é o sonho realizado de todos que vieram antes de você. Então, continua. Esse é o recado, Ismael. Muito obrigado. Obrigado, André, aqui pela participação com a gente. Obrigado pelo conteúdo fantástico, né? Por todas essas informações muito importantes, de extrema importância realmente para quem está nos acompanhando, para quem veio através desse tema, né? Que é a constelação familiar, que é essa estrutura que você traz hoje, de melhoria contínua, né? Que é um caminho, né? É um processo. É um processo, é um caminho, é contínuo, não para nunca. Então, parabéns pelo trabalho, conte com a gente sempre, a gente está sempre com as portas abertas aqui para te receber no nosso podcast, é sempre um prazer tê-la aqui. Gratidão, Ismael. Quero agradecer você, quero agradecer o grupo das empreendedoras de Colombo também por essa oportunidade e quero agradecer também a todos que vão nos assistir daqui para frente e, quem sabe, uma nova oportunidade. Será um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, vamos ter que marcar o parte 3 aí, que faltou, tem bastante pergunta ali que não deu tempo de fazer, né? Mas vamos marcar mais um episódio aí para vocês. Um abraço para as empreendedoras de Colombo, movimentam bastante o nosso podcast, sempre com conteúdos incríveis. Cris, um abraço, muito obrigado pela indicação aqui da Andréia para estar aqui com a gente, pela nossa parceria com o grupo das empreendedoras, que é fantástico. Gente, estamos chegando ao fim de mais esse podcast. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Vocês iluminam o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E é por vocês que a gente está construindo esses episódios do nosso podcast. Já aproveita, maratona nos outros episódios. São mais de 250 episódios para vocês maratonarem à vontade. Tem vários temas ali falando de vendas, falando de gestão de pessoas, falando de empreendedorismo, que é maravilhoso. Então, já segue a gente nas redes sociais, já aproveita aí que está no nosso canal, vai para o próximo vídeo e curte, comenta, compartilha, envia para um amigo que também tu acha que é importante, um amigo ou amiga que você acha que é importante receber esse conteúdo, tá bom? Conexo _ empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, e você vai navegar nos nossos conteúdos. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.